que vocês abram a Bíblia comigo, 2 Coríntios, capítulo 13, verso de número 5. Está escrito assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmo, ou não sabeis, quanto a vós mesmo, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Amém. É esse texto que eu vou deixar para vocês, que eu vou trabalhar com o tema Um Passo a Mais. O que eu quero falar sobre esse texto bíblico de 2 Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 5. Eu não sei se você já ouviu alguma mensagem nesse versículo, mas eu estava orando a Deus e pedindo a Deus condições de trazer uma palavra que viesse do coração dele para os nossos corações para essa noite. E o versículo de número 5, o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Corinto: examinai-vos a vós mesmo. Aos pastores que estão aqui, faça uma análise, olhe para dentro, vê o que está acontecendo dentro de você. E aí ele fala: para que essa análise? Se permaneceis na fé. O que me assusta nesse versículo, o final dele, olha a parte B do versículo: se não é que já estáis reprovados. Mas quem está falando é o apóstolo Paulo, da igreja que ele é o maior influenciador. A igreja que tem Paulo no auge do seu ministério, ensinando, orientando, dirigindo. Se nós falamos de avivamento hoje, de mover do Espírito, aqui está acontecendo mais ou menos 20 anos depois da descida do Espírito Santo. Lembra do Pentecoste? Todos falaram em línguas, a glória, a unção, os milagres, as ressurreições. É essa igreja que em 20 anos de avivamento está recebendo uma carta com uma pergunta: faça um exame, olhe para dentro, vocês ainda permanecem na fé? Ou vocês já foram reprovados? Isso me assustou com relação à sua vida, à minha vida. Vez ou outra, você encontra alguém que é crente, mas fala palavrão? É crente, fala em línguas, mas é cego, mal pagador, enrolado, corrupto. Encontra alguém que às vezes tem ministério, tem chamado, senta no púlpito, mas a sua vida não condiz com o cristianismo? Talvez para nós é assustador ver tanto escândalo com pregadores, pastores, grandes adoradores, que entram em situações tão graves e tão estranhas, que escandaliza a igreja local, ou a igreja brasileira. Mas o texto de Paulo me leva a entender que essa história é muito antiga, que a fé que uma vez foi dada aos santos, você recebeu essa fé, ela pode ir acabando. Você pode, sem perceber, não entender o que é viver milagres, o que é viver intervenção dos céus. Cada cristão tem que entender que o nosso papel na terra é mostrar a glória de Deus aos homens. Nós somos a luz desse mundo, nós somos o sal desta terra. Queridos, nós temos um dever, uma obrigação de manifestar a nossa fé. O que Deus chama não é grandes estrategistas. Nós estamos agora para construir um grande pavilhão. Eu tenho convicção na minha alma que no Brasil tem muita gente que podia fazer uma oferta de 1 milhão de boa. Eu tenho certeza que há alguns que tornaram-se milionários através da internet, de indústria, de fábricas, cristãos evangélicos ou não, que paga 50 mil numa garrafa de vinho, que gasta fortuna com qualquer outra loucura. Agora mesmo, na festa de Campina Grande, na Paraíba, a prefeitura projetou 30 milhões de reais no custo da festa de São João, que vai acontecer no mês de julho próximo agora. A grande verdade é que dinheiro tem demais. E por que Deus não salva o Silvio Santos com 90 e poucos anos para ele fazer uma doação de 300 milhões, que para ele não seria muito? Porque Deus nunca, jamais, em nenhum momento
trabalhou com grandes fortunas. Deus jamais trabalhou com homens extremamente capazes. Sempre Deus vai buscar quem você não imagina. Ele vai atrás de Gideão para libertar Israel, e Gideão não é soldado, não tem espada. Gideão não é sacerdote, não é escriba. Jesus vai chamar aqueles para lhe seguir, para se tornar apóstolo, mas não vai nem na sinagoga. Ele não vai na escola dos escribas. Ele não vai buscar os piedosos, mas vai na beira do rio, no meio do mar, buscar pescadores. Homens que muitas vezes nós sabemos que eram rudes, que tinha pouco conhecimento cultural, bíblico. Talvez você não entendeu ainda. Mas todo o plano de Deus é mostrar a sua glória através de nós, de cada um de nós. Vem comigo e você vai perceber algo muito importante. Israel, onde está Jerusalém, quando você abre o mapa mundi, Jerusalém está no meio da terra. Jerusalém não é uma coincidência. Jerusalém é a terra que Deus escolheu. Mas por que Deus não escolhe Roma, que tem mais acesso à grande Europa? A grande riqueza do mundo moderno passa pela Europa. Itália, Suécia, Suíça, mas o Senhor escolheu Jerusalém, cercada de deserto, não tem mananciais, não tem fartura. E ele diz: aqui é a terra que mana leite e mel. Mas não mana leite e mel porque está fluindo dinheiro do chão. É que a glória de Deus vai ser manifesta naquele pedacinho de mundo, e todos que olham para Israel ainda hoje diz: como é que pode? O maior exército, o melhor exército militar da terra está em Israel. A maior produção de legumes está no deserto de Israel. O maior produtor de rosas do planeta está no deserto de Israel. Grandes fortunas mundiais está na mão do povo hebreu, banqueiros, líderes. Mas, meus irmãos, e os sheiks, os donos do petróleo? Já pensou se nós tivéssemos uma igreja pentecostal evangélica dentro de uma região do Catar, que eles têm bilhões e bilhões para gastar com o que quiser, mas Deus vai salvar na África, vai mandar um missionário para o Brasil, que não tem dinheiro, país de terceiro mundo, porque a glória de Deus se manifesta, não pelas coisas que existem, mas através da fé. O que Paulo está dizendo é: faça uma análise, ainda tem fé dentro de você? Talvez você vai compreender hoje, quando eu terminar de pregar, que você e eu fomos chamados para viver a fé. Hebreus capítulo 10, versículo de número 27, o escritor aos Hebreus vai repetir: o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A Bíblia quer afirmar de maneira clara e direta que quando um pregador se levantar para pregar, não olhe para ele porque ele tem muita capacidade de voz, de oratória, de academia, quem é o pai dele, quem é a mãe dele, mas olha para ele e diz: esse menino foi Deus que chamou. Porque se você for olhar para mim, Deus me salvou dentro de uma favela, na beira do suicídio, sem esperança de continuar vivendo, o primeiro evangélico da família, e quando eu estou de joelho no chão, aceitando Jesus, com 5 minutos de crente, Deus levanta o profeta, põe a mão na minha cabeça e diz: eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, vou te levantar e vou levantar aos 4 cantos da terra. Eu olhei e disse: Deus escolheu no ventre da mãe o filho do pastor, o filho da irmã do círculo de oração, mas a minha mãe era mãe de santo, envolvida na Umbanda. Nunca entrei numa igreja evangélica. O dia que eu aceito Jesus, o Jesus vem e diz: eu te escolhi. Antes que eu imaginasse o que seria ser cristão, Deus está dizendo: vou te levantar e vou te usar. Não tenho Bíblia, não tenho conhecimento, não tenho capacidade, não tenho família, mas há um Deus que quer fazer, e isso muda tudo. Escuta-me. Você tem o que a maioria dos seres humanos não tem. Você tem fé em Jesus Cristo. Você acredita que Ele ressuscitou e que Ele está vivo. E isso pode fazer a diferença na sua cidade. Isso pode fazer a diferença nesse país. Sempre que alguém ousa viver a fé, há coisas que vão acontecer que vai impressionar
qualquer pessoa que você imagina. Deus não está procurando aquele que tem mais estrutura física, estrutura emocional, ou estrutura financeira, ou mesmo intelectual. Deus está procurando aqueles que estão prontos a viver através da fé. Aqueles que estão dizendo: eu creio, Deus vai fazer, Deus vai entrar com providência e alguma coisa vai acontecer. A grande luta do diabo é te tirar a necessidade da fé. Ele vai te ajudar, olha o que eu vou dizer aqui que vai assustar a crente. Vai te dar um salário bom, não Deus, o diabo, para que você nunca mais ore por milagre financeiro. Ele vai conservar a sua saúde para que você nunca mais precise de um milagre na sua saúde. As coisas começam a estabilizar e você já não depende mais da fé. Você entrega o dízimo, se for fiel, dá a sua oferta e segue a sua vida de boa, esperando as férias chegar. E a maioria das pessoas que estão estruturadas fisicamente, financeiramente, emocionalmente, não estão bem espiritualmente. Talvez seja essa a orientação de Jesus, que os ricos vão ter dificuldades de entrar no reino de Deus. Se você visitar a Suécia, que foi a grande evangelizadora do início do século XX, a Suécia, as suas igrejas se fecharam. Você vai na Suíça, onde é o lugar que mais tem estrutura econômica em toda a Europa, por todos aqueles moradores que nascem ali. Eu conheço o país na Europa que o salário mínimo é 12 mil reais, se converter no dinheiro nosso. E eu conheço alguns países na Europa que quem nasce não precisa trabalhar. Como assim, pastor? Há uma Bolsa Família em alguns países, inclusive lá no final do mundo, na Austrália, de 2.000 e poucos dólares, mesmo se a pessoa nunca trabalhar. Eu mandei uma filha estudar na Austrália e ela disse que tem australiano que nunca trabalhou, que ele gosta de ficar surfando, ele gosta de ficar na praia, porque o que o governo paga mensalmente por ele ser australiano é suficiente para ele ter casa, comida, carro, viver uma vida tranquila. Quando você chega nesses lugares que o governo sustenta economicamente os seus moradores e não há necessidade, há pouco movimento de Deus, porque Deus está procurando quem quer viver uma coisa mais, maior, melhor, através da fé. Deus está procurando aqueles que querem fazer uso da glória que está no céu, na terra. E quando você descobre esse segredo, você vai perceber que muita coisa boa pode acontecer na sua vida através da fé. Agora, preste atenção. Alguma coisa está acontecendo no seu coração que está lhe roubando a fé. Não sei se problemas ou se bonança. Diga comigo, problemas ou bonanças? É muito sério o que eu estou dizendo. A Assembleia de Deus, os maiores templos foram construídos quando tinha dinheiro do que depois de ter dinheiro. O maior avanço da Assembleia de Deus no Brasil foi quando os pastores não tinham capacidade teológica depois de ter doutores. As maiores conquistas econômicas das Assembleias de Deus foram feitas na época que a igreja ainda era rude. Os seus pastores eram pedreiros, semi-analfabetos, homens que não tinham muita estrutura, mas estavam vivendo mais ou menos o que eu vi pastor Moisés viver. Eu acredito, eu creio, Deus falou comigo, um sinal, um sonho, uma visão. A ação da fé começa e então Deus disse, deixa que eu vou fazer. E Deus começa a levantar quem você não imagina, quem você não acredita. É por isso que Jesus, quando olha para aquela viúva, diz, os ricos deram do que sobrou, mas esta mulher deu tudo o que tinha, do seu sustento. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou olhando que esta mulher acredita. É isso que Deus quer dizer quando leva Elias para Serepta. Talvez alguém pode gritar, será que não tinha nenhuma viúva em Israel? Que Deus tem que tirar o profeta da terra de Israel para levar ele para ser alimentado por uma mulher que não tem dinheiro, que está para morrer de fome. Mas Deus está dizendo, não é ela que vai te sustentar, sou eu que vou te sustentar através daquela que não tem, para que você entenda que a fé é o maior patrimônio que a igreja tem. A fé é o maior patrimônio que um ser humano pode ter. Através da fé, coisas enormes e gloriosas podem acontecer. Através da fé, eu vou ser arrebatado. Não tem como explicar o arrebatamento através da ciência e de comportamento humano. A fé é a única arma que você pode usar para vencer o diabo.
não tem dinheiro, não tem forças físicas para vencer o inferno. Sem fé você se torna pecador, mentiroso. Sem fé você se torna um homem carnal, natural. Mas através da fé você renuncia os seus desejos. Através da fé você busca a santidade. A fé te faz acreditar que um dia a trombeta vai soar e que você vai subir. A pergunta que não quer calar nessa noite, eu ia chamar de madrugada: ainda existe fé dentro de você? Faça uma análise, um exame em você mesmo e me responda: você permanece na fé? Olhe para mim, você permanece na fé? Qual é o milagre que você está esperando? O que você está vivendo através da fé? Pastor Moisés me disse que 600 mil que está faltando não é dinheiro, Deus vai mandar. E quem olha diz, ele tem um orçamento de 180, vai tirar 60 por mês, 10 pagamentos de 60 dá 600. Mas quem conhece possivelmente vai dizer, não, ele está crendo que Deus vai abrir uma porta, vai entrar com providência. A grande verdade é que todas as vezes que eu aciono a fé, o céu se alegra. Todas as vezes que eu aciono a fé, o nome do Senhor é glorificado. Todas as vezes que eu digo para alguém que o milagre vai acontecer, e ele pergunta, como assim o milagre vai acontecer? E eu digo para ele, eu não tenho condições, eu não tenho estrutura, mas eu tenho fé e Deus vai fazer. Eu vou começar a mostrar às pessoas que há um Cristo vivo, que vai entrar com providência e vai fazer algo grande. O que eu quero estimular você nesta noite, em especial, é, se a igreja de Corinto precisa ser corrigida, porque talvez ela está perdendo a fé, e por isso Paulo vai dizer, se não é que você já está reprovado. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Curve a tua cabeça, feche os seus olhos. Feche os olhos, curve a cabeça. E eu quero que o Espírito Santo traga ao seu coração uma visão, um desejo, que Ele colocou dentro de você, mas você não teve fé para viver. Talvez você não entenda, mas Ele está tentando estimular você a viver a fé. Mas as grandes decepções, os grandes erros da vida, te roubou o melhor de Deus na sua vida, que é a fé. Mas hoje eu estou aqui para trazer uma palavra do céu a você. Você pode dar um passo a mais. Você pode dar um passo a mais. E eu quero que você repita essa oração comigo, abra a boca e diga, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero viver milagres, eu quero usar a minha fé, aleluia, eu quero dar um passo a mais, abra a boca e diga, eu quero dar um passo a mais, aleluia, abra os teus olhos e se você puder dizer aleluia, diga comigo aleluia. Eu tenho aqui um dos sucessos pentecostais que, se tivesse algum concurso, Maria Marçal ia ganhar em 2022 como a revelação da música gospel, como a estrutura da música gospel. O que Maria Marçal e a sua mãe e a sua família pode viver através da fé? De repente, Maria, você diz, eu vou cantar no Maracanã, e eu vou colocar 70 mil pessoas no Maracanã, e vou ser adoradora que... Talvez você pode sonhar, não, eu vou começar a fazer eventos com pessoas na praça, e vou colocar 1 milhão na praça, não importa. O que você crê que vai além daquilo que você já conquistou, isso é fé. Fé não é viver o que deu certo, fé não é viver o que deu certo, fé é viver o que ainda não deu certo e que eu não tenho condições de viver. Fé é aquilo que acontece com Ana. Eu não posso ficar grávida, eu não tenho medicina para engravidar, eu não tenho como chegar a ter um filho, mas eu creio que Deus vai me dar um filho. Fé é quando a estéril diz Deus vai fazer, e eu estou orando e Deus vai entrar com providência. Não há estrutura humana para que isso aconteça, mas eu creio que vai acontecer, e eu vou lutar para que isso aconteça, aleluia.
Oh, aleluia. Põe a mão na perna ou no ombro de alguém, porque vai acontecer alguma coisa aqui dentro. Deus precisa despertar você. Põe a mão, eu estou crendo que a glória de Deus ainda vai encher a sua vida neste lugar. Põe a mão em alguém e diga para ele: Deus está querendo fazer algo grande na sua história. Diga para ele: Deus está querendo fazer algo grande na sua história. Deus está querendo usar você, mas você precisa dar um passo a mais. Você precisa acreditar. Abre essa boca dando glória a Deus. Isso também é fé. É quando você glorifica um Deus que você não pode ver, mas você crê que Ele é o Deus da tua vida. Levanta a tua cabeça e continue glorificando, porque tudo é possível ao que crer, e nada será impossível àquele que crer. Aquele que crer viverá coisas extraordinárias. E eu estou aqui para dizer: é possível. Agora olha para o seu irmão e pergunta para ele: quer viver da fé? Olha para ele e pergunta: quer viver da fé, chefe? Agora diga para ele: mas não é moleza não, diga para ele. Fé não é um passe de mágica que você dá um grito e receba, e você arrepia e recebe. Fé não é receber um sonho e no outro dia o milagre acontecer. Fé é andar sobre as águas com a onda balançando. Fé é acreditar naquilo que pode te matar. Fé é acreditar naquilo que pode quebrar a sua estrutura econômica, mas você tem fé e diz: vai acontecer, vai acontecer. Fé é dar um passo a mais. Ei, fé é passar pelo vento glorificando e crendo que Deus vai fazer. No capítulo de número 16 de 1 Samuel, verso 13, acontece algo que eu acredito que é um dos movimentos maravilhosos da fé. Na casa de Jessé, chega o profeta e diz: Deus escolheu um dos seus filhos para ser rei. Os filhos passam, nenhum é, e nós conhecemos a história, mas no capítulo de número 16, verso 12 de 1 Samuel, diz o texto que Deus diz àquele profeta Samuel: o homem é esse, coloca azeite na cabeça dele. E diz o versículo 13, que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi a partir daquele momento. Ei, o que Davi recebeu? O trono? Davi recebeu o trono. Davi recebeu só uma promessa e unção. Diga comigo: promessa e unção. Unção é poder. Sabe o que é isso? Poder, autoridade espiritual. Poder não é só fazer barulho e dar glória a Deus. Poder é uma autoridade no mundo espiritual inexplicável. Davi acredita: Deus vai me colocar para reinar sobre o povo. Ele é um garoto, ele é um menino. Isso deve arrebentar a cabeça dele, porque ele não tem estrutura para ser rei. Porque primeiro, para ser rei, você precisa ser filho de rei, ser príncipe. Hoje está quase assim para ser pastor na Assembleia de Deus, né? Para ser presidente, você quase precisa ser filho de alguém. E na época era mais ou menos isso. Você só seria rei se o seu pai fosse rei. Mas Davi acredita: Deus mandou o profeta, me ungiu, sinta a sua presença, vou ser rei. Aconteceu do dia para a noite? Não. Mas quando ele está cuidando das ovelhas do pai dele, vem um leão e entra dentro do lugar que ele cuida das ovelhas. E é um lugar onde tem muitos animais. Agora olhe para mim e me responda: pastor tem obrigação de matar leão? Pastor não é caçador. Pastor não é soldado. Pastor não anda armado. Se entrar um animal eu dou um tiro. Não. Pastor separa as ovelhas, e se porventura tem uma fera que está comendo animais, ele convida caçadores para caçar os animais que estão entrando. Mas Davi agora vive algo que é maior do que ele. Ele diz: a partir de agora, se entrar leão, quem vai matar é eu. E Satanás manda o primeiro leão. E ele olha: o leão é um animal grande. É muito grande, e ele está com a ovelha na boca. Meus irmãos, a Bíblia diz que Davi arranca a ovelha da boca do leão. Que força é essa? Como é que explica isso de maneira lógica? Diga para mim, diga comigo: fé e lógica não dá certo. Diga para o seu irmão: se está procurando a lógica, não vai dar certo. A fé é um trem inexplicável, um trem meio esquisito.
A fé não tem muito regra, faz 2 mais 2 vai dar 4, 2 mais 2 pode dar 10 ou pode dar 1. A fé não vai te dar soluções mágicas e estruturadas na matemática e na ciência. A fé não tem como explicar, a fé é um negócio inexplicável. O que está acontecendo com Davi é: eu estou ungido, Deus é na minha vida, e leão não vai entrar aqui. Isso é dar um passo a mais, eu vou. E esses dias eu estava pregando, o Espírito Santo disse para mim, e isso é uma conjectura porque não está escrito, quando Davi chega à tarde em casa e diz: pai, matei um leão. Oi? Matei um leão. Como assim matou um leão? Eu estava cuidando das ovelhas, veio um leão rugindo, e quando eu vi ele pegou a ovelha, eu fui para cima dele, e o pai disse: o moleque está contando história. Com o que é que você matou o leão? Com as minhas mãos, pai. Eu abri a boca dele assim, eu rasguei. Eu acredito que o pai de Davi vai dizer: meu filho, calma, eu sei que você vai ser rei. Pai, o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu matei o leão. Amanhã de manhã o senhor vai ver. Por que eu estou dizendo isso? Porque como é que enterra um leão? É muito complicado. Ele não enterrou o leão. O leão continua no pasto. E eu imagino a cena, quando o papai vai chegando e olha aquele animal daquele tamanho morto, e ele diz: está vendo, pai? Agora eu estou ungido. Agora se entrar aqui morre, porque Deus é comigo e eu vou fazer. Eu imagino que ele faz o mesmo com o urso. Mas um dia ele está no meio da guerra, está todo mundo com medo, tem alguém gritando, e ele diz: quem é esse incircunciso que está aí ameaçando Israel? E alguém diz: esse homem é muito perigoso, ele é alto, é forte. E o que ele lembra? Se eu matei leão, eu matei urso, eu arrebento esse cara. E alguém disse: deixa de ser presunçoso, moleque. Deixa de achar que você é o cara. Deixa de achar que você pode. Vai cuidar daquelas poucas ovelhas que você tem. Ele larga o irmão dele. O texto diz claramente que ele vai em outro. E qual é a pergunta que ele faz, pastor? Qual é a pergunta que ele faz? Qual a recompensa que eu vou ter? Eu vou dar um passo a mais. Sabe por quê? E isso aqui é meu, não é que está escrito, eu imagino isso. Como é que você se torna filho de rei? Só se você nascer no berço. Como é que você se torna filho do rei se você não nasceu? Se você não tem sangue, se você não tem DNA. Mas eu creio que Davi tem uma certeza: Deus me disse que eu vou sentar naquele trono. E se não dá para ser filho do rei, se não dá para ser príncipe, eu vou ser genro. Porque se eu casar com ela, eu já estou dentro do palácio. Como é que eu entro no palácio? Olha a oportunidade aí. É aquele grandão lá que Deus vai usar para mim entrar no palácio. Sabe o que é fé? Fé é acreditar naquilo que ninguém acredita. São 40 dias e 40 noites que todo o exército do povo de Deus tem a oportunidade de lutar com aquele homem, e ninguém tem fé. Quem tem fé vê a oportunidade onde os outros vê problema. Todos nós, na escola dominical, ensinamos as crianças sobre o gigante Golias. Mas eu estudei a Bíblia, examinei, e em nenhum momento Davi chama ele de gigante. Eu chamo de gigante, mas Davi chama ele do quê? Incircunciso. Sabe o que isso quer dizer? Ele não tem aliança com Deus. Esse cara não tem pacto com Deus. Esse homem não sabe quem é Deus. Eu tenho Deus na minha vida, ele não tem Deus. Essa é a diferença. Enche o peito de ar e diga comigo: eu tenho Deus na minha vida. E tem muito incircunciso. Abra a boca e diga: tem muito incircunciso. Diga isso mais forte: tem muito incircunciso que vai conhecer Deus na minha vida. Olha para o teu irmão e diga: você vai ver o que Deus vai fazer. Diga para ele: você vai ver o que Deus vai fazer. Tem muito gigante que precisa conhecer você. Tem muito problema. Levante a mão direita para o céu. Os mais pentecostais me ajudam. Há uma nuvem de glória que está sobre este lugar desde que iniciou esta reunião.
O Senhor vai acrescentar a fé de crente aqui hoje. Eu sou homem de Deus e tenho autoridade para dizer: o Senhor te chamou para viver a fé, o Senhor te chamou para viver milagres, e o diabo vai compreender que Deus é na tua vida. Abra a tua boca para que Deus possa renovar as suas forças aqui neste culto, nesta noite. Ele te trouxe aqui. Quem pode levantar a voz e dar um brado de glória a Deus, levante a voz e dê um brado de glória a Deus, dê um brado de aleluia, porque Deus vai fazer. Eu estou trazendo o contexto de Davi para te colocar numa posição de quem tem fé e vai dar um passo a mais. Aquilo que está te tentando, aquilo que está sendo o problema, pode ser a solução que Deus está te mostrando. Não tenha medo do governo de esquerda, não tenha medo da crise A ou B. Você tem aquilo que eles não têm, você tem fé. A crise, ela é desafiada por aqueles que têm fé. Meu Deus, meu Deus, qual foi o último milagre que você viveu? Qual foi o último sonho que você viveu através da fé? Sonhe que o casamento da sua filha será o mais lindo de toda a sua família. Sonhe que você vai fazer os 15 anos da sua menina como uma verdadeira princesa. Sonhe com o que você quiser. Deus não está perguntando o que você pode, Deus está perguntando o que você crê. Deus não está perguntando o que você pode, Deus está perguntando o que você crê. Dá um passo a mais. Dá um passo a mais através da fé. Eu não sei o que está acontecendo nesse ambiente, mas existe algumas bombas, verdadeiras dinamites de Deus, que precisam voltar a fazer a diferença. Me ajudem, por favor, porque agora há um ato profético acontecendo aqui. Sua vida é para impactar gerações. Sua vida é para impactar toda uma estrutura familiar. O Senhor está te perguntando: ainda existe fé dentro de você? Você ainda consegue acreditar? Ah, se você ainda crê. Põe a mão nesse crente, porque Deus vai te usar. Balança ele e diga: dá um passo a mais, dá um passo a mais, dá um passo a mais, dá um passo a mais. Você queria ouvir a voz do teu Deus, e o Senhor abre as escrituras para te dizer: dá um passo a mais, dá um passo a mais, dá um passo a mais. Vai acontecer milagres. Quem pode abrir a boca para dar glória, pelo amor de Deus, abra a boca para glorificar. Lá em cima já tem gente com as mãos levantadas e glorificando. Eu estou vendo, olha lá o que Deus está movendo aqui. Eu quero ver quem vai impedir. Sai da frente, Satanás. Sai da frente, Satanás. Sai da frente, Pai de Santo. Sai da frente, porque a glória de Deus vai ser manifesta na tua história. Sai. O diabo quer roubar a tua fé. Olhe para mim, dando glória a Deus. Olhe para mim. Eu estive numa cidade do Rio Grande do Sul. E naquela cidade pequena tinha um pastor que tomou uma decisão muito estranha. Eu não sei se vocês sabem, mas o Rio Grande do Sul por muitos anos foi considerado o estado mais espírita da federação. Mais do que a Bahia, mais do que o Rio de Janeiro. Eu nunca imaginei que poderia haver tantos centros espíritas dentro de um estado como o Rio Grande do Sul. Mas eu estava em Nova Hartz, junto com a minha esposa, e nós estávamos na sala do pastor, e ele me chamou para ir até
uma varanda que tinha no alto. E nós estávamos tomando um chimarrão, afinal estava no Rio Grande. E ele olhou e disse: olha aqui, pastor, olha o tamanho dessa cidade. Aqui é o único lugar do Rio Grande do Sul que não tem centro espírita. Como assim? Aqui não se cria, é assim que diz os gaúchos. Aqui não se cria. Como assim? Porque nós reunimos com um conselho de pastores aqui e entramos numa campanha de jejum e oração e tomamos uma decisão: Nova Hartz não vai ter macumba. Nova Hartz, feiticeiro não vai conseguir trabalhar. A igreja vai orar e Deus vai libertar aqueles que tentarem envolver na macumba. E eu disse: como é que funciona isso? Sempre que chega alguém aqui para fazer trabalho, que quer começar um trabalho, nós reunimos a igreja, reunimos os pastores, oferecemos um jejum a Deus, e na madrugada nós vamos lá onde vai ser construído o centro espírita, e nós clamamos, e diz: Deus, aqui Satanás não pode entrar com essa coisa, aqui Satanás não pode. E eu disse: o que acontece, pastor? Ele diz: o santo deles não baixa, os espíritos não manifestam. E eles batem batuca, eles gritam, mas não acontece. E aí os mesmos demônios mandam ele embora, de sai fora que aqui não vai dar. Eu fiquei olhando para aquele irmão. Disse: mas é possível isso? Uma igreja ter poder para impedir uma religião, uma seita entrar num lugar só na oração, sem uma manifestação, sem uma faixa, sem um decreto municipal. E dentro do meu coração, o Espírito Santo me diz: tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Sem fé, você é um a mais. Sem fé, você não consegue vencer você mesmo. Eu me lembrei de uma serva de Deus que passava uma camisa branca, pegava uma gravata, comprou um terno e punha na cama, bem em cima da cama, aquele terno, aquela camisa branca e uma gravata, ia para o culto. E quando alguém falava com aquela serva de Deus: cadê seu marido? Oh, meu marido não veio hoje. Ele é crente, ele é presbítero da igreja. E aí alguém atrás dela fazia assim, ó. E aí a pessoa ficava meio sem entender, uma senhora meio simples, quase analfabeta. E eu quis saber da história. E alguém dizia: ela por anos chamava o marido dela, um bêbado, violento, que impedia ela vir na igreja, de presbítero. E quando eu fui falar com ela que ela não podia fazer isso, ela disse: eu posso, porque o senhor não vê, mas eu vejo. Eu vejo ele sentado no púlpito ao teu lado, pastor. Eu vejo ele como um homem de Deus. E eu já comprei o terno, já comprei a gravata. E o senhor vai ver, ele vai vir comigo aqui, de paletó e gravata, e Deus vai levantar ele. Vós ainda permanece na fé. Você ainda tem fé. Você ainda crê em extraordinário. Você ainda crê que Deus pode entrar com providência e quebrar o que tem que quebrar. Crê que ainda existe manifestação dos céus na terra. Ei, escuta-me. Até quando você vai viver essa vida natural? O homem natural não conhece as coisas do Espírito. Eu venho aqui para abrir as Escrituras, para dizer: o diabo está roubando a tua fé, mas esta noite alguma coisa vai mudar dentro de você, e você vai sair daqui marchando, você vai sair daqui marchando, você vai sair daqui marchando. O diabo vai conhecer um crente que tem fé e usa a fé. Oh meu Deus,
Pegue na mão de alguém, porque agora o negócio vai ficar quente. Pega na mão dele. Xaramash. Pegue na mão, peça licença. Isso é fé, irmãos. Tiago capítulo 2 diz: a fé sem as obras é morta. A fé sem atitude é inútil. A fé, se não tiver uma ação, não serve de nada. Pegue na mão dele, aperte a mão dele e diga para ele: tem fé aí dentro ainda? Diga: tem fé aí ainda? Acredita que alguma coisa grande pode acontecer? Pergunta: acredita que alguma coisa grande pode acontecer? Meu Deus. Só para quem crê em visão, os céus estão abrindo. Só para quem crê que Deus ainda dá visão aos homens, os céus estão se abrindo. Você que está comigo online, os céus estão se abrindo. Alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual aqui. O impacto de Deus está acontecendo neste lugar. Meu Deus, eu estou sentindo o movimento. Me ajuda, pelo amor de Deus. Cadê os crentes pentecostais? Cadê os vasos daqui? Me ajuda, vem, porque algo vai acontecer. Está na hora de Satanás conhecer o Deus que você serve. Está na hora da tua família conhecer o Deus que você serve. Está na hora do teu patrão conhecer o Deus que você serve. Prepare para viver milagre. Olha lá, é fogo aquilo que eu estou vendo. É fogo que tem ali. Se é fogo, confirma, meu Deus. Porque quando o fogo desce, meu Deus, solta a mão do teu irmão, porque Deus está fazendo algo grande aqui. Parece que a composição de Maria Marçal está acontecendo. A roda grande aqui, a pequena e a grande. Meu Deus, prepare para viver o impacto do milagre acontecendo na tua vida. Meu Deus, quem está conseguindo entender o que está acontecendo aqui, já entrou. Olha, basura, abacando e abaixo. Urabacando e abaixo. Olha, basura, abacando e abaixo. Levante as duas mãos para o céu. Levante as duas mãos para os céus. Meu Deus. Maria Marçal, vem louvar a Deus aqui com esse hino. Você consegue? Pode ser. Vai acontecer algo aqui, a roda grande, a roda pequena. Eu estou vendo algo aqui, eu quero continuar pregando, mas o Espírito de Deus me diz: eu já entrei. Eu ainda ouço essa voz. Prepare para viver algo grande. Olha para quem está do seu lado, e se você puder achar alguém para abraçar, eu queria que você abraçasse, não de lado, de frente, e grita no ouvido dele: só um passo a mais. Diga para ele: só um passo a mais, só um passo a mais, só um passo a mais. Abraça esse crente aí, fica em pé quem está sentado, e depois eu continuo pregando. Fica em pé, é hora de agir aqui, é hora de ter uma ação aqui. Meu Deus, se eu sou pastor, eu creio no que Deus vai fazer. Não, a incredulidade vai cair. Eu estou aqui dizendo na autoridade do nome de Jesus: todo espírito de incredulidade vai cair.